iniciando a gravação. Para ajudar, eu vou deixar um PowerPoint aberto para poder anotar as coisas. Eu não tenho mais aquele PowerPoint que eu deixava aberto aqui para vocês, o de saúde mental. Depois eu tenho que botar outro. Deixa eu aumentar um aqui e fazer um novo. Então, o tema é psicose, tá? Vocês vão encontrar isso no CID 10, F20 ao 29, tá? Questões. Então, vamos colocar já a primeira. Mas os principais sinais e sintomas, tá bom? Então, vamos abranger. Ok, todo mundo vendo minha tela? Aquelas telas mais loucas que o Batman, né? Como sempre. Pessoal, Tô vendo, sim. labirintos da mente, tá? Esquizofrenia, psicose mais comum de se estudar. Esquizofrenia é uma psicose, por quê? Porque ela causa fragmentos de pensamentos psíquicos e distorção da realidade, tá? A gente já estudou essa ideia de distorção da realidade, mas é importante a gente rever algumas coisas aqui, ó. Tá? Então vamos colocar esse nome aqui, ó, distorção da realidade. Uma coisa é o pensamento, outra coisa é a senso percepção do mundo, tá? Vamos colocar isso aqui numa caixa. E vamos pegar outra ideia aqui. E vamos falar disso aqui, ó. Realidade. Preciso que vocês me definam. Falem o que vocês acham que é realidade. Quem me diz aí? O que é realidade? Então, eu vou colocando em azulzinho aqui, ó. Roxinho. Verdade, acho que é aquilo que é palpável, né? O que a gente consegue, não só palpável com as mãos, mas assim, são coisas possíveis de alcançar. Não consigo explicar direito, mas assim, que é real, que é possível. Sei lá, eu vou me formar, eu já estou estudando, então isso é real. Uhum. As coisas que eu consigo pegar, né? Tudo que você pode pegar é real. Isso, Pegar, palpar é um tipo de sensibilidade, né? Você não usa um dos sentidos, que é o tato. isso. Ok. E o que você às vezes pode ver, usar a visão, é real Também, também? também. Também. Apesar que algumas pessoas têm alucinação visual, né? Então, e aqui a gente tem a distorção da realidade, né, que seria a psicose. Pode acontecer através do pensamento e através da senso-percepção. A gente começou E falando que realidade é palpável, ou seja, a realidade é sensível. A realidade é mais o que? Além de palpável e sensível. E por que também eu uso o termo aqui, ó? Vou separar aqui, ó. Estão vendo ali? Real. Realidade. Quem mais me responde? O que é realidade? Me dê mais definições.
Eu vou colocar um outro segmento aqui importante, que é a verdade. Talvez uma das coisas que o ser humano mais reflita filosoficamente. O que que é verdadeiro? O que que é verdade? Então a gente fica com essas interrogações, né? E aí, gente, quem me define realidade e verdade? Eu acho que a verdade, ela é bem subjetiva, né? Porque o que é verdade para mim talvez não seja uma verdade para o outro, né? Será que ela é tão subjetiva assim? Em alguns casos, talvez seja, né? Tem coisas que é o que é e não tem como a gente. Então, e quando uma coisa é o que é de forma universal, ela é verdade universal, certo? Por exemplo, você está debaixo ali de um céu, tá? E você está num ponto A da cidade e eu estou no ponto B da mesma cidade. Nós dois olhamos para o céu na mesma época do ano, nós vemos ali o Cruzeiro do Sul. Ele é real para mim, é real para você, e ele está existindo ali, numa mesma posição. E nós dois estamos vendo. A gente pode dizer que isso é que a existência do Cruzeiro do Sul é uma verdade universal? Coisas para pensar, gente. Vamos lá. Fala aí. Eu sei que vocês estão de manhã agora, acabaram de acordar, mas o que que é universal? O que que é verdadeiro? O que que é real? De onde vêm essas palavras? Eu acho que a existência do Cruzeiro do Sul pode ser considerado uma verdade universal. Numa mesma época do ano, um indivíduo lá no outro lado do mapa, ou ele. A gente está aqui na região da América do Sul. O outro cara que está na América do Norte está vendo o mesmo céu que a gente? É complicado, né? Sim, não, Ele tá, ele tá tendo um outro ponto de vista, tá? Olha que interessante, ele tá tendo outro ponto de vista. Mas isso não anula a existência universal do Cruzeiro do Sul. Porque assim que o planeta girar e chegar aquele céu lá posicional para que ele veja, ele vai ver. Ou seja, vai chegar na senso-percepção dele de uma forma universal, verdadeira e real o Cruzeiro do Sul para ele. Interessante, né? É bem louco disso mesmo. Eu tô aqui, você falando isso, eu tô rindo aqui. Quando eu era criança, eu falava assim, será se não tinha aquela, tipo, a noção ainda, tipo, existia só uma lua por um ano inteiro, essas coisas. Falei, mas será se tal cidade é uma outra lua, é um outro céu, é uma outra coisa? É assim, umas perguntas de criança que até hoje eu fico assim, São perguntas, pensando. são perguntas de criança, por quê? Porque a criança está fazendo a descoberta. Ela Sim. questiona, a criança é questionadora, a criança ela está buscando naturalmente o quê? Olha que interessante. Olha o que que a criança está buscando naturalmente aqui, ó. Sabe por A que isso, gente? verdade. Ela está buscando a verdade. Mas sabe por que isso? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Por que que vocês acham que a criança está buscando isso aqui constantemente? Lembrando, tá? Quando se fala de estudar
o saúde mental, psiquiatria, o comportamento encefálico, existem coisas que são de determinação, lembra? Biológica, genética. E é como se a gente não tivesse escolha. Por exemplo, você hoje pode ser que você seja menos curioso do que antes, mas você ainda é curioso. É algo que te atrai, a curiosidade te atrai. Tá? Só que algumas coisas chamam mais atenção do que outras. Claro, você foi construindo, diferente da criança, você já foi construindo alguns atrativos para você. Então, de uma forma bem universal, assim, o ser humano é curioso, tá? E ele busca a verdade e ele tenta entender a realidade porque o cérebro dele, principalmente o da criança, não convive muito bem com dúvida. A criança precisa de uma satisfação. Então é muito importante que vocês entendam legal isso, que vocês não devem contar muita fantasia às vezes ou contar muita coisa que fuge à realidade, porque a criança aceita como verdade. Você é o adulto, principalmente quando você tem um papel de pai ou mãe, você é o adulto, ela vê em você a verdade. Então, o que você disser para ela, como autoridade que você tem sobre ela, ela vai aceitar como verdade, ela vai se satisfazer naquele momento. Se ela encontrar, olha como funciona, se ela encontrar outro indivíduo que demonstre para ela uma verdade diferente daquela que você expressou, ela passa a até se decepcionar com você. Isso criança que eu estou falando, criança ali, mais ou menos no final da primeira infância, 6 anos, 7 anos ali. Depois dos 8, 9, a criança começa a entender, a assimilar melhor a realidade, verdade. Universalidade ainda não, tá? Universalidade, verdade universal e necessária, a criança demora um tempo para entender. Quando você está lidando com um indivíduo que tem psicose, seja ela aguda, que é um episódio, tá? Ou crônica, que seria o esquizofrênico, esses indivíduos eles têm distorção da realidade. Então, o pensamento deles acaba delirando e a distorção da realidade aumenta. Ou seja, olha a palavra realidade, real. Tá? Real seria aquela ideia que vem do termo rei. O rei dizia o que era real. Real, então, portanto, era a palavra que devia ser aceita por todos, porque foi determinada por uma pessoa importante. Foi dita e determinada. Agora, o decreto real. A realidade é essa. Tá? Então, real vem disso. Verdade vem da vereda, do caminho, da busca pelo que é palpável, pelo que é compartilhável, pelo que é percebido e sentido. E universal é aquilo que valeria para todos. Tá? E ainda vem mais um termo interessante aqui. Isso é mais uma... É como os seres humanos entendiam isso, tá? Que é a necessidade. Não é menos importante, isso aqui é super importante. Necessidade. É muito importante também. Tá? Por que pensar nisso? Porque aquilo que é necessário, você defende. Tudo que se torna real, verdadeiro, universal e necessário, você defende. Você não se omite. E qual que é o problema quando a gente está falando do psicótico? O psicótico ele incute uma distorção de realidade na qual ele vê ou sente a verdade de uma maneira distinta dos outros e ele sente a necessidade universal ali de uma maneira muito individual.
Então, perde a necessidade, perde a universalidade. Tá? Então, tá aí o grande problema da psicose. Perde a universalidade e perde a necessidade. Isso aqui fica perdido na mentalidade do psicótico. Vocês entenderam nas últimas aulas, nas últimas explicações, o que era delírio, né? E o que era alucinação. O delírio é a distorção fantasiosa do pensamento. Você começa a ter um pensamento que foge, tem a fuga da realidade. Uma coisa é alguém, quando você é pequeno, te contar a história do Papai Noel e você acreditar temporariamente até que verdades novas surgem na sua vida e você entende que o Papai Noel não descia pela chaminé para te dar presente, até porque na sua casa nem tinha chaminé, né? A gente é brasileiro. Quantas casas no Brasil, nas famílias normais ou nas famílias brasileiras aqui tem chaminé? O conto do Santa Claus, ele vem de, né, outros lugares frios. Mas enfim, foi dito para você que Papai Noel te daria presente. Foi dito para você que, de repente, a fada do dente te deixaria uma grana se você jogasse o seu dente no telhado ou ainda deixasse ele debaixo do travesseiro. Foi dito para você muitas vezes que o homem do saco na rua podia te pegar. Lembram que eu estava falando da aula passada sobre neurose, que a gente tem algumas marcações neuróticas que depois servem como defesa, mas você, no fundo, sabe que isso não é real, que isso não é verdadeiro, portanto, não é universal, não vale para todos e perde a necessidade de crença, perde a necessidade de existência, certo? Então, quando você tem isso em mente, significa o quê? Que você não deixa seu pensamento flutuar, fantasiar e fugir às ideias. Mas quando o indivíduo tem um pensamento que persiste na fantasia e foge à realidade, foge à verdade, foge à universalidade, foge à necessidade, quando ele vai compartilhar esse pensamento, ele soa para o outro de uma maneira muito peculiar, muito individual, muito para si mesmo. Então o indivíduo vem e conta aquela história: poxa, hoje eu acordei e Papai Noel estava na minha cama ali, ele sorriu para mim. E aí você fala: nossa, como assim? Que dia é hoje? Primeira coisa que você vai perguntar para o indivíduo é assim: como assim? Que dia é hoje? A gente olha lá no calendário e vê: hoje, terça-feira, 19 de maio de 2020. Poxa, mas o Natal tá longe, hein, meu filho? Você não vai acreditar no que o indivíduo vai te dizer logo de cara, porque você sabe que aquilo não pode nem ser colocado naquele tempo e naquele espaço, tá? Então, o pensamento que foge às ideias, ele muitas vezes distorce até o tempo e distorce o espaço. O indivíduo perde aquela noção de tempo e espaço. Então, aqui, ó, além de pensamento, senso e percepção, você precisa colocar também a orientação, tá? Deixa eu só subir mais isso aqui. É importante colocar também orientação. E olha a palavra orientação, ela vem de oriente. Oriente é o que então? Uma forma de você seguir um rumo, tá? O indivíduo que está com pensamentos distorcidos, ele perde o rumo da realidade, da verdade, da necessidade universal. O pensamento dele não pode ser compartilhado porque não vai ser compreendido. Mas mesmo assim ele compartilha, porque é o conteúdo que ele tem. Concordam? Pensa muito nisso, pensa bastante nisso. Sobre esses itens aqui embaixo que vocês estão vendo. Realidade, verdade, universalidade, necessidade. Tá? Uma coisa é você acreditar em algo, e outra coisa é você pensar de forma persistente em algo.
Quando você acredita, você é capaz de refletir sobre e até mesmo se contestar, porque você é condicionado a isso. Você é condicionado a não ter dúvidas e quando a dúvida surge, você tenta sanar. Da mesma forma que às vezes você é teimoso, a gente às vezes mantém algumas coisas que a gente sabe que não pode ser real. A gente mantém algumas coisas por uma questão simples de tá resolvido isso e eu não quero pensar mais nisso. Mas significa que seu pensamento está flutuando e fugindo, fantasiando toda hora? Não, só significa que você construiu para você ali um rumo. Só que hora menos hora você às vezes pensa, será que é assim? Quando você pensa, será que é assim? Você está dando vazão à reflexão. Mas o indivíduo que é psicótico, ele fica toda hora processando esses fragmentos distorcidos. Vou dar outro exemplo de delírio. O indivíduo, de repente, começa a pensar que o presidente contratou alguém para perseguir ele porque ele está escondendo alguma coisa em casa, justamente porque ele acha que ele é um agente da SWAT, tá? Você deve estar me perguntando, Rafael do céu, como assim? De onde você tira essas coisas? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer até melhor. Eu gosto desses momentos que a gente está pensando. Eu vou dar um pause aqui, ó, no meu compartilhamento de tela, rapidinho. Vou aqui pegar um vídeo para vocês. Todo mundo consegue ver vídeo agora, gente? Porque eu não consigo compartilhar som com vocês. Vou passar um videozinho aqui. Pegar do YouTube. Vocês já viram o cara lá, o agente da SWAT? Aqui, ó. Vou passar esse vídeo para vocês. Deixa eu abrir aqui. Rafael, Oi. pode ser que caia a minha conexão, porque eu tô com 11% de bateria e tô Uhum. tentando passar pro notebook, mas eu não tô conseguindo ligar o note aqui, que eu acho que tá descarregado também. Eu vou tentar me organizar aqui, mas se cair é por isso, tá? Tá ok, tranquilo. Eu vou mandar no grupo, tá? Porque eu não, no chat vocês não conseguem acessar. Então estou mandando aqui no grupo. Rapidão, é 1 minuto e meio mais ou menos só. Dá aquela olhada, volta aqui, tá? E já me fala o que vocês acharam. Então, 1 minuto e 31. É rapidinho o vídeo. Vê se tá lá no WhatsApp para todo mundo lá, vê se vocês acessam. Clica, assiste 1 minuto e meio, talvez vocês já tenham visto. Me fala o que vocês acharam. Tô aguardando. Com isso, vocês já pensam nessa pergunta que eu deixei aqui, ó. Quais os principais sinais e sintomas, tá? Quando você fala de psicose. Eu já vi esse cara já no Danilo Gentili. Aliás, ele tá direto agora, né? Não sei, não sei. Mas dá uma olhada aí, dá uma olhada e vê como que funciona o processo de pensamento dele. Eu não sabia que ele já tinha ido no Danilo Gentili, não. É o Mike Baguncinha. É, o pessoal chama ele assim, exatamente. Dá um salve aí conforme vocês foram terminando. Me fala aí quem terminou de ver.
Tem vários vídeos dele, tá? Vários. Agora que eu tô vendo aqui que tem muitos, mas o que eu conheci era só esse aí. Conforme vocês forem terminando, me avisa pra gente continuar. Terminei já. Quem mais? Terminei também. E os demais, galera? Já terminei já. Aniele, Laís, Ana Carolina, conseguiram ver? Pessoal? Bom, o que vocês acharam? Quem viu aí vai falando. Me fala aí. O que vocês acharam? A Eu Laís, achei a Laís falou que aquilo sim. Pode falar. que ele tá falando ali é mentira, né? Me parece num, num delírio, assim. É desconectado com a realidade, né? Fica uma coisa Exato, impossível, né? bem, bem surreal, assim, Sim, toda exatamente. aquela Então, história. a realidade do que ele está falando fica como? Fica questionável. Tanto que todo mundo que pegou o vídeo dele, jogou no ar, acha que é mentira, tá? Quando ele tenta colocar de uma forma assim, a compartilhar a localidade, a orientação de tempo e de espaço, a existência do fato não é universal. Então, portanto, se torna uma coisa desnecessária, tá? Esse é o constante pensamento, quase que a todo tempo, de um indivíduo que tem psicose e fragmenta sua mente nessas distorções da realidade, tá? A senso-percepção fica comprometida porque ele acredita, não só acredita, mas ele como se ele estivesse sentindo mesmo, vivenciado tudo aquilo e forma carga de memória. Então ele vai voltar no fato, vai falar tudo de novo com detalhes e vai dizer que aconteceu. E a orientação dele fica comprometida. É um indivíduo que nunca se deslocou, nunca saiu de fato aqui do Brasil para ir para fora, talvez, e muito menos para SWAT, para virar capitão da SWAT, né? Fica uma coisa até difícil da gente segurar para às vezes, né? É hilário, é algo que se torna tão profundo que é hilário. E o que que você precisa fazer? Você precisa muitas vezes ouvir tudo aquilo. E não é que você vai duvidar da pessoa, tá? A sua orientação, a sua senso-percepção, o seu pensamento vai julgar, vai colocar aquilo de uma forma impossível, mas nem por isso, olha como funciona, nem por isso você deve deixar de crer que o indivíduo sente tudo aquilo. Mas como isso, Rafael? Se não está real, se não é verdade, se não dá para ter uma universalidade no que ele fala, isso é desnecessário? Por que que eu vou acreditar que ele vê? Porque ele vê, porque ele sente, porque o pensamento transpassa o dele, transpassa tudo isso. Por que não é real? Por que não é verdadeiro? Porque na hora que ele compartilha, ele tira de dentro de si, passa para outro, conta a história,
ela não tem liga, ela não tem universalidade e ela é desnecessária, ela foge ao tempo e ao espaço. Aí perdeu a verdade e perdeu a realidade. Mas ele conta, ele sente, ele tem memória de tudo aquilo. Então eu não duvido da possibilidade e da senso-percepção dele, não duvido do processo de pensamento dele, não duvido, mas eu não me incluo, porque a realidade que nós dois estamos vivendo é a mesma, então eu não posso estar naquele processo de pensamento fantasioso dele. Muita gente me pergunta assim, quando o indivíduo está com algum problema e ele está ali dizendo que você vai ameaçar ele, ou ele está agressivo, ou mesmo ele diz que você é o amor da vida dele e ele está tendo ali uma crise psicótica. Eu devo me incluir? Não, pelo contrário, você deve se excluir. Você olha para o indivíduo e fala assim, olha, eu acredito que você está vendo tudo isso, mas eu não sou quem você está pensando que eu sou, não. Eu sou enfermeiro Rafael, estou aqui cuidando de você, vamos conversar, o que que você está sentindo? Pode falar, tudo que você disser, eu acredito que você vê, que você sente mesmo, embora eu não possa muitas vezes ver e sentir. O nome disso é empatia, tá? Você conseguir entender a patologia do outro e conseguir entender o sofrimento psíquico do outro. Isso é fácil de se fazer? Não. Só quem estuda o conteúdo e entende o que está acontecendo consegue fazer essa conexão e evitar também, né, que o indivíduo se estresse mais. Aí o indivíduo confia em você e ele se abre, na maioria das vezes, numa condução, tá? Deu para entender mais ou menos como é que funciona o processo? Sim. E se você se colocar na fantasia do cara, vamos supor que o indivíduo ele esteja ali num processo mais heteroagressivo, ele está a fim de agredir o outro ou o meio, ele está nervoso, está estressado. Aí de repente ele olha para você, ah, você é um daqueles caras que escapou lá do tiroteio na SWAT, né? Agora você vai ver só. E aí você acabou fazendo o quê? Parte da realidade dele. Imagina. Parte de É, uma realidade que não pode se conectar com o resto. Pode falar. já aconteceu. Eu não estou ouvindo. Ela, assim, tava em crise, aí chamando meu tio e colocando ele na fantasia dele, foi, acabou que agrediu ele e foi, e, assim, hoje eu tô entendendo o que a gente tá estudando aqui, aí eu tô Acho que entendendo o que o ele som, passou, o que ele falou, o som ficou abafado. Agora estava normal. Pode falar. é, tipo, já aconteceu isso na família, que o irmão da minha tia, aconteceu isso e ele estava em um momento de crise, ele incluiu meu tio na fantasia dele, então houve agressão, e a gente não entendia naquela época quando aconteceu isso, e hoje eu entendo que às vezes né, precisa a gente acreditar e nem discordar também daquilo, porque senão pode gerar um estresse, como você falou. Sim. Você vai acabar colocando a pessoa contra ela mesma e isso vai estressar mais ela. Porque é assim, funciona mais ou menos assim, ó. Todos vocês têm pai, têm mãe, têm irmão. Quem não tem irmão tem primo. Quem não tem filhos, vocês têm, tá? Vocês têm pessoas que compõem a realidade de vocês e formaram memórias na cabeça de vocês, estão convivendo com vocês. Imagina que um belo dia chega alguém para você e diz assim, ó, sabe a pessoa que você tá achando que é a sua mãe? Ela não é. Na verdade, você tá chamando uma pessoa de mãe, mas não existe. Essa pessoa que você fica falando todo dia, ela nem tá aí com você. Ela nem tá presente ali. Você tá vendo algo que não faz parte. Como é que você vai ficar? Que a primeira coisa que você vai falar para uma pessoa que vai falar isso para você? Não é possível. A pessoa me criou, a pessoa me conduziu, a pessoa me carregou. Eu cresci junto com essa pessoa. Ou seja, você tem um monte de memória afetiva, você tem um monte de conexão com a realidade que está ali posta para você. O psicótico forma essas conexões muito fortemente, só que com coisas que não conviveram a vida inteira com ele de fato, com
alucinações e fantasias ali, pensamento persistente delirante, ele vai formando essas conexões. E para você dizer para ele que não é assim, seria a mesma coisa que alguém chegar e colocar em xeque a sua realidade, a sua verdade, a sua necessidade de existência, a sua orientação. Já pensou? Imagina se alguém chega e diz para você que tudo que você viveu até aqui não existe. Você não vai acreditar, porque para você ele está existindo. O grande problema da psicose é esse. Ele, quando vai compartilhar com os outros não estão sob o mesmo panorama real. Na verdade, ele é que está fora da realidade compartilhável, da realidade vigente. E isso faz com que ele se estresse quando ele é questionado acerca disso. Tá? Se alguém chama você de mentiroso, você já fica meio... Por que você está me chamando de mentiroso? Você já fica meio... Agora imagine chamar você de lunático, de delirante, né? E muitas vezes as pessoas, elas fazem isso de uma forma pejorativa, elas não fazem isso de uma forma a tentar ajudar. Qual que é a nossa grande diferença? A gente acredita no que o indivíduo está vendo porque sabe mesmo que ele vê, porque ele sente. A gente tem essa certeza porque estudou a patologia. A gente conduz da melhor forma, tentando se excluir do fantasioso e virando para ele uma ponte ali, uma mediação entre o que está no conteúdo psíquico dele e o que é realidade conectada com todo mundo de fato. Isso é difícil de fazer, mas é o nosso papel, tá? Muito bem. Voltando aqui. Então, são verdadeiros labirintos da mente, tá? Você trabalhar com a psicose e a esquizofrenia. A psicose, como eu falei, ela tem várias classificações, ela pode ser Professor, não aguda. tá aparecendo a tela aqui pra mim. Tá tudo preto. É. E agora? Foi? Deu certo? Tá aparecendo? Bom, quando a gente fala de psicose, a gente fala desses fragmentos aí. A esquizofrenia, a palavra esquizo, ela vem de esquizo, tá? Vem do alemão. Frenia é a mente. Fragmentos da mente, fragmentos do pensamento, tá? Não confunda com aquele filme Fragmentado, porque aquele é bem hollywoodiano, bem fantasioso, bem filme de herói e vilão. Enfim, dá uma navegada aí. Esquizofrenia, então, doença do cérebro com manifestações psíquicas que começa no final da adolescência, mais ou menos, tá? E pode aparecer até o início da idade adulta ali, ou depois, com 40 anos. Mas geralmente a esquizofrenia aparece antes dos 40, tá? E o curso dessa doença sempre é crônico, vai ficando cada vez mais estabelecido ali o padrão de fugas ali e distorções da realidade, tá? Essa é uma referência do Kaplan e Sadok, que eu sempre passo para vocês ali, aquele livro do Compêndio de Psiquiatria. E até hoje não se conhece nenhum fator específico causador, acredita-se que seja multifatorial, com uma possibilidade hereditária grande. Eu não sei porque eu não estou conseguindo manipular o Prezi e andar para frente com ele. Então, o médico ele precisa identificar qual que é o súbito clínico que o paciente apresenta, os principais subtipos, tá? Ele precisa identificar que tipo de ideação está ali mais presente. A paranoide tem predomínio de delírio e alucinação. Então, a paranoide ela é considerada grave porque o indivíduo ele está em fuga constante da realidade e isso pode prejudicar o convívio dele ali com os demais, tá?
Quando o indivíduo está desorganizado ou herbifrênico, ele apresenta um déficit no aprendizado, na intelectualidade, junto com essa desconexão do afeto e com essa desconexão da realidade um pouco mais branda, mas fica difícil o indivíduo querer aprender, querer fazer coisas do cotidiano para poder se desenvolver ali intelectualmente. O catatônico é grave também, considerado grave, porque o indivíduo fica travado, parado. Vou mostrar para vocês aqui, ó, aproveitando a internet, ó. Catatonia. Vou pegar uma imagem aqui para vocês. Imagens antigas demonstram catatônicos em várias posições e eles ficam parados nessas posições. Estão vendo? Tem várias que a gente consegue pegar na internet. E a gente tem também mais novas, né? Enfim. Eu não sei se vocês já viram o Chaves, quando ele dava o piripaque dele, ele assustava e ficava parado, travado. Não é bem isso, tá? Mas a ideia é essa, é uma paralisia e o indivíduo adota algumas posições e fica durante muito tempo naquelas posições. Acredita-se que durante esse processo ele está fora da realidade, muitas vezes num delírio aprofundado ali, apresentando esse comportamento onde ele fica todo travado, tá? A esquizofrenia simples, ela aparece com sinais e sintomas mais brandos, diminui a vontade, a afetividade, o indivíduo fica com um pensamento mais empobrecido e apresenta isolamento social, às vezes é confundido inclusive com a depressão. A grande diferença da depressão é que aqui o indivíduo não tem ideação suicida, não tem aqueles pensamentos de ruína tão evidentes. Aí vem a residual, que é o estágio crônico da doença, com muita deterioração e pouca sintomatologia produtiva. O indivíduo ele acaba tendo mais uma perda da vontade das atividades e isso acaba acometendo os indivíduos que têm idade mais avançada, 50, 60 anos, tá? Enfim, algumas esquizofrenias são refratárias, ou seja, você pode tentar a medicação, mas a medicação não faz um efeito, não demonstra efeito eficiente. Aí é preciso entrar com algumas medicações de alto custo, muito mais caras. E muita gente não tem condição de bancar medicação de alto custo tão caro. O indivíduo acaba tendo que conviver com o problema refratário e a família acaba sofrendo junto. É bem complicado. Enfim, derrubei minha caneta aqui. Bom, sabe-se que filhos de indivíduos esquizofrênicos têm uma chance aproximada de 10% de desenvolver a doença. Tá? Enquanto que na população em geral, o risco de desenvolver a doença é de 1%. Então, a proporção de esquizofrênicos ela é pequena. Embora a crise psicótica, surto psicótico, pode afetar qualquer pessoa. Tá? Então, uma coisa é a doença crônica, a esquizofrenia, outra coisa é você ter uma crise psicótica. Experimenta qualquer dia você ficar acordado 3, 4 dias estressadão e se alimentando mal, e ficando numa espécie de fenda da realidade ali dentro do seu pensamento para você ver. Melhor nem experimentar. As fugas de realidade que você tem podem te acometer numa crise psicótica, tá? Começou a ficar sem dormir, gente, fato. Ficou 2 noites sem dormir, tá tendo sofrimentos psíquicos constantes com ansiedade ou com ideias mirabolantes ou com aceleração. Observou isso, é um momento para você procurar ajuda, tá? Porque o indivíduo por si só muitas vezes não vai. A pessoa por si só ela não vai procurar ajuda. Alguém tem que observar isso nela. Então
sinais e sintomas importantes para observar que antecedem a psicose. Aí você vai conversar com o indivíduo, escuta, por que você não dorme? O que acontece? Ah, eu não durmo porque eu tenho uma revelação divina que eu vou precisar ficar acordado para poder esperar alguém chegar aqui do céu e me entregar a chave. E aí o indivíduo começa a produzir aqueles pensamentos, sabe? E você fala, mas do que você está falando? Me explica melhor. Aí o cara vai e desenvolve. Ah, mas eu ouvi que a promessa é para mim, porque vai chegar um momento que eu vou conseguir me libertar desse mundo e eu vou subir para o céu e você também vai junto. Aí ele já começa a te incluir na viagem, tá? No parâmetro delirante dele. Eu vou junto para onde com você? Ah, você precisa ir junto, porque você é escolhido também. E começa. Eu lembro uma vez, estava na clínica, aí tinha um senhor, ele sempre andava arrastando o pé, sabe? Sem levantar o pé, assim, ele andava assim, meio arrastando o pé. Aí você sabia que ele estava vindo, porque você escutava o barulhinho de ele arrastando o pé. Você já sabia que era ele. Ele não era tão idoso, não era tão idoso, mas ele já apresentava esquizofrenia há muito tempo e já estava desenvolvendo senilidade. Ele sempre foi esquizofrênico. O diagnóstico dele vinha desde os 20 e poucos anos de idade. E ele estava com o bolso cheio de pedra. Pedra normal, pedra de construção, sabe? Aquelas pedras que você pega no chão. Chegou e falou assim: senhor, vem aqui que eu preciso falar com você. Eu olhei para ele: será que tá falando comigo mesmo, né? Nunca me chamou de senhor na vida. Eu era muito mais novo que ele, sou muito mais novo, né? Enfim, fui lá. Senhor, você é meu amigo? Falei: se você me vê assim com amizade, pode dizer que sim. Tá. É que eu tenho que te contar uma coisa. Eu olhei pros bolsos dele, assim, ele tava mexendo no bolso. O que você tem que me contar? Pode falar. O que você precisar, pode falar. Aqui no meu bolso tem pedra preciosa. Eu tenho que esconder isso aqui. Falei: tá. Tá certo. Onde é que você quer esconder isso? Ah, eu tenho que colocar num lugar seguro. Onde? Onde você acha que você vai pôr isso aí? Num cofre. Falei: me leva até o cofre. Aí ele falou: dá a mão aqui. Aí eu dei a mão, ele pegou minha mão e foi indo, arrastando o pezinho do jeitinho dele. Aí ele chegou num lugar que era pertinho ali mesmo onde a gente tava, não andou muito, né? Andou o quê? Uns 40 metros, sei lá. Abriu a tampa de uma espécie de ralo que tinha no lugar que ele viu ali e colocou um monte de pedra lá dentro. Falou que ali estava guardado o tesouro, que era pedra preciosa, e que tinha que proteger aquilo dos extraterrestres. Ficou nessa. Enfim, aí ele veio, né? Você não vai contar para ninguém que eu guardei pedra aqui, preciosa? Eu falei: olha, eu acredito que você acha que tudo isso é pedra preciosa, que tem os extraterrestres e tal. Mas eu consigo acreditar em você, mas eu não posso, assim, fazer parte disso. Eu não vou dizer para ninguém que você colocou pedra aí, porque não interessa, é uma coisa sua. Mas quem você acha que eu sou? Falei para ele. Você é meu amigo. Como é que é meu nome? Aí ele inventou um nome lá, colocou um nome que eu não lembro direito. Falei: não, meu nome é Rafael, sou enfermeiro. Não, você vai me trair, você vai. Não, eu não vou contar pra ninguém onde você colocou as pedras, pode ficar tranquilo. Não mesmo? Falei: não, não vou. Ah, então tá bom. Mas você é o fulano? Falei: não, não sou. Então por que que você tá aqui comigo? Falei: porque você me trouxe, lembra? Lembro, mas eu achei que você era o fulano. Falei: olha, fica tranquilo que eu posso ser o Rafael e você pode continuar sendo quem você acha que você é, pode continuar com essa. Mas aqui eu sou o Rafael, tá bom? Tá bom, então tá bom. Daí ele aceitou. Mas é assim, é uma conversa onde você não duvida do indivíduo porque ele vê, né? Ele vê. Você só não se inclui. Tem que tomar cuidado para não se incluir. Já teve alguma vez que você teve que se incluir, Rafael? Você teve que? Sim. Uma vez um paciente subiu numa árvore alta, ficou peladão lá em cima, tirou as roupas e ficou lá. Ele não queria descer, de jeito nenhum.
Aí a gente pegou um prontuário, assim, um monte de folha junto, assim, que tinha na mão, assim, e falou, fulano, tem carta para você aqui. Ele achou que ele estava na casa dele lá em cima. Aí ele desceu. Ele desceu, tava perigoso lá em cima. Ele tava sem roupa, ele tinha pendurado as roupas dele todas na árvore. Desceu. E a gente atendeu ele ficou bravíssimo com todo mundo, porque falou que a gente enganou ele, mentiu para ele, mas ele estava em risco. Então, aí esse foi um momento para, né, vamos dizer assim, entrar, se deixar levar durante um tempo, pelo menos, para tirar o indivíduo de risco, tá? Então, quando você é profissional na área, os pacientes estão sob sua responsabilidade. Tem hora que você vai ter que fazer a escolha de tirar o indivíduo de risco, né? Então, esse é um bom momento para você, às vezes, se deixar, desde que tenha risco-benefício maior, tá? O benefício tem que ser maior. Muito bem. Enfim, então, como eu já disse, as psicoses elas são um combinado, muitas vezes, de problemas biológicos e genéticos e ambientais, tá? Igual qualquer doença mental que a gente analisou desde o início, tá bom? Então, isso tem que ficar bem formatado aí na mente de vocês. O que o indivíduo sente? Então, vem com delírio, né? O indivíduo crê em ideias falsas, irracionais, sem lógica. Em geral, são temas de perseguição, grandeza, coisa mística. Geralmente é isso, coisa bem fantasiosa. E o indivíduo também tem alucinação, tá? O paciente percebe estímulos que em realidade não existem. Ele ouve vozes, ele enxerga pessoas ou vultos, tá? Então a gente tem os tipos de alucinação. Então é legal classificar isso. Vamos lá, então coloca aí, ó. Quais os principais, né? Sintomas são aqueles: delírio, alucinação, persecutoriedade e desorientação. 2. Quais são os tipos de alucinação? Aí você vai colocar alucinação visual, auditiva, tá? Você vai colocar alucinação tátil, beleza? Então você vai ter esses tipos de alucinação. O indivíduo ele consegue ver vultos, ouvir vozes, tatear as coisas ou sentir coisas no próprio corpo, tá? Tá ligado ao quê? Aos 5 sentidos, a distorção da senso-percepção dos 5 sentidos, tá bom? Enfim, e aí o discurso e o pensamento do indivíduo vai ficar desorganizado, né? Vai fugir bem à realidade. Isso vai comprometer muito ali o convívio que ele tem com outras pessoas, que obviamente muitas vezes não vão entender. Se saúde mental fosse algo que não fosse tão tabu, que fosse algo melhor discutido, sabe? As pessoas não tirariam sarro, as pessoas iam compreender melhor as outras, iam sacar rápido, assim, eu entender quando o indivíduo começa a ter uns desvios e entender, né? Por quê? Porque eu não consigo aceitar nada que eu não compreenda. Não é fácil para as pessoas a aceitação do que elas não conseguem compreender. E muitas vezes a gente sabe que doença mental são assuntos que têm muito tabu, do qual as pessoas evitam discutir, então elas não aprendem sobre. Como é que se trata, né? Então, a gente usa antipsicótico ou neuroléptico, tá? São medicamentos que vão tratar e vão diminuir os sinais e sintomas das alucinações e dos delírios. Tem gerações e gerações desses medicamentos, o haloperidol é de uma geração mais antiga, o olanzapina de uma geração um pouco mais atual, e existem outras gerações mais novas. Quanto mais novo, mais tecnológico o medicamento, melhores são as suas respostas e menores são seus efeitos colaterais, tá? Então, eles ajudam a controlar o indivíduo em crise ou também, de forma crônica, mantém ali o indivíduo de maneira permanente, porque se parar de tomar, acaba o organismo desarranjando a produção dos neurotransmissores, acaba alinhando a neurotransmissão e mantendo o indivíduo num padrão ali mais de normalidade, se é que a gente pode dizer assim, mais equilibrado, tá bom? Aqui eu deixo uma atividade. Pega essa atividade, galera. Dá um print na tela.
Eu vou fazer assim, ó. Vou dar print e vou mandar essa atividade no WhatsApp, tá? Pode compartilhar um pouquinho. Indo lá no WhatsApp de vocês. Pega aí, ó. Essa atividade aí. Fica aí para vocês a atividade. Ah, alguém já tinha colocado ali também. Beleza. Além daquela atividade que eu estou fazendo, vocês fazem essa também, tá? É importante para vocês tentarem entender o processo de pensamento aí todo, numa reflexão ali pessoal, quando você estiver tranquilo ali. Bom, bom, bom. Vamos lá, compartilhando. Seguindo, então. Tá, então, perguntas que é importante você se fazer, né? Você já se sentiu alucinado? Você já consegue entender o que é isso? Eu perguntei algumas vezes em sala isso, né? Se o esquizofrênico tá agitado, grita e tá se colocando em risco ali, o que que você faz? Então, tem coisas que a gente tem que pensar, tá? Aí na aula que vem a gente comenta. Alguns tratamentos aí, os antipsicóticos, eles são bem usados, tá? O uso prolongado, se possível em pequenas doses, pode prevenir as novas psicoses. Por quê? Porque você precisa alinhar a neurotransmissão. Como é que funciona? Ah, tem 5 receptores de dopamina, D1 ao D5, todos estão acoplados à proteína G, tá? O D1, que seria o primeiro canal, e o D5 ativam a adenilato ciclase, que é uma substância que vai fazer a captação da dopamina na fenda sináptica, tá? Enquanto que o D2 e o 3 e o 4 vai inibir a adenilato ciclase, então eles inibem a recaptação. Como é que a medicação funciona? Segundo a teoria dopaminérgica, a alta taxa de dopamina nos receptores D2 no núcleo accumbens cerebral seria responsável pelos sintomas positivos. Então, quando você tem uma taxa grande de dopamina acoplada, tá? No D2 aqui, que deveria inibir a adenilato ciclase, você tem a produção do indivíduo e o indivíduo começa a ter ali os seus delírios e alucinações. É importante que haja o quê? Que haja recaptação dos neurotransmissores para que eles não fiquem na fenda sináptica, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, por exemplo. Aqui nós temos os neurotransmissores presentes na fenda sináptica, tá? E o fluxo deles correndo em direção ao próximo neurônio. Quando nós temos isso no núcleo accumbens, ali dentro da região encefálica, perto da região pré-central e pós-central, do sulco central ali, dos giros encefálicos, até aqui vocês... Eu preciso até saber de vocês. Vocês tiveram neuro? Alguém responde aí para mim. Porque eu estou falando como se vocês já tivessem tido neuro. Me ouvindo, pessoal? Sim, professor, a gente teve sim. Ah, então beleza. A região do sulco central, tá? Ela vai ficar no centro ali da sua cabeça, vai fazer o arco, e aí você tem o sulco central, o sulco lateral. Os giros pré-centrais e pós-centrais têm uma concentração ali de produção dopaminérgica. No esquizofrênico, acredita-se, tá? Que no esquizofrênico essa produção ela é desarranjada. Então, os neurônios presentes naquela região entre as fendas sinápticas, eles deixam por mais tempo a dopamina ali fazendo seu efeito, tá? Principalmente no canal D2 e no canal D2 ao D4. Então não tem recaptação, não tem retirada da dopamina da fenda de forma adequada. E aí o que acontece com o
paciente. O paciente ele fica em delírio e alucinação por mais tempo, tá? Porque ele tem um processo inadequado dessa retirada de neurotransmissor que causaria uma intensificação da sensação do prazer. Ele, por muito tempo sendo ativado, ele causa distorção da senso-percepção e distorção do pensamento. Quando ele vem mais adiante na região frontal encefálica, ele atrapalha o pensamento e o raciocínio. E quando ele adentra mais profundamente no núcleo, quando você tem uma quantidade de neurônios mais profundamente no núcleo accumbens, você tem, então, ali uma distorção da senso-percepção através dos seus 5 sentidos que não conseguem se conectar com a realidade de uma forma adequada. Tá? Enfim, são teorias dopaminérgicas que você encontra no livro do Kaplan e do Sadok. Não são simples, não é só isso, tá? Tem muita coisa sendo descoberta. Mas é importante a gente estar compreendendo aí essa base para saber como o medicamento atua. Quando entra com o medicamento, o que o medicamento faz? Ele ajuda a conduzir para fora da fenda, passar os neurotransmissores e não deixar eles fazendo efeito. Basicamente é isso que o medicamento faz. Só que a maioria dos medicamentos causam efeito colateral nessa acoplagem aqui, nessa passagem. Eles acabam fazendo o que a gente chama de tapa aqui e descobre ali, né? Alguns medicamentos afetam algumas áreas encefálicas. Por exemplo, o haloperidol, ele aumenta muitas vezes a sua produção de prolactina, e isso faz com que se tenha ali um processo de aumento de glândula mamária, produção de galactorreia, né, leite. O indivíduo tem também alguns problemas ali na impregnação de acetilcolina, na região piramidal, o indivíduo começa a ficar rígido, fica impregnado, a gente usa esse termo, impregnação de medicamento, que a gente chama de, na verdade, colinergia, tá? O nome correto é colinergia. E aí precisa entrar com anticolinérgicos para poder corrigir o problema. E nem sempre resolve na hora. O indivíduo fica todo endurecido, com enrijecimento corpóreo. A clopromazina era um medicamento muito usado, tá, de segunda geração de antipsicóticos, até hoje é usado. Ela vai inibir os receptores pós-sinápticos dopaminérgicos do sistema mesolímbico no cérebro. Isso vai causar liberação de prolactina na hipófise. E ela também é usada como antiemético, tá? Ela corta vômito, inibe a zona disparadora quimiorreceptora medular. Então, você vê, são medicamentos neuroestáticos ali, neurodepressores, muitas vezes, vai inibir alguns segmentos. Isso vai parar com os efeitos antipsicóticos mais agudos, mas não vai curar o indivíduo, né? Vai só amenizar. O haloperidol produz um bloqueio seletivo sobre o sistema nervoso central, por bloqueio competitivo dos receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, tá? No sistema dopaminérgico mesolímbico e um aumento do intercâmbio de dopamina no nível cerebral para produzir ação antipsicótica. Então você tem, nesse caso, aumento do intercâmbio, acaba trocando rápido a dopamina, tira logo a dopamina da fenda e vai fazendo intercâmbio. Isso vai diminuir o sintoma psicótico, mas é o que eu disse também, não vai curar, né? Enfim, o grande problema do esquizofrênico é que é uma doença crônica. A exposição contínua ao seu próprio padrão neurotransmissor acaba deixando o indivíduo com memórias e sinapses habituadas a ter as alucinações. E não é algo... Gente, coloca isso na cabeça de vocês. É um sofrimento psíquico porque causa a dificuldade de convívio do indivíduo com a realidade dele. Mas não é algo necessariamente doloroso e ruim, porque pensa, ó, eu tinha pedido para vocês assistirem aquele filme de Uma Mente Brilhante, do John Nash um dia, né? Sempre eu deixo alguns filmes para vocês verem, umas videotecas aí. Mas pensa comigo, o John Nash, ele era um gênio, tá, da matemática. Só que ele era doutor em matemática, né? Professor de matemática. E aí, qual que era a grande pegada ali das doenças dele? Ele tinha essa alucinação
audiovisual, tátil, com a ideia de ser agente decodificador de códigos, tá, que talvez transitassem para impedir trajetos ali dos russos, para os russos não atacarem os Estados Unidos. Então, ele criou na cabeça dele um mundo todo à parte, onde ele era decodificador e trabalhava para a CIA. O que é mais interessante, o que é mais prazeroso, o que é mais bacana? Você se sentir um herói nacional que presta serviço para o seu país, ou você ser um mero professor de matemática? Então, observem a grandeza que o cérebro dele produzia, né? Como isso trazia orgulho para ele, como isso trazia mérito, como isso trazia algo especial, um significado memorável de uma vida, sabe, épica. Enfim. Então, esse às vezes é a complicação do tratamento da esquizofrenia. Você tem ali um indivíduo que ele é muito conectado com a fantasia, porque a fantasia causa para ele uma sensação de mérito, uma sensação muito mais intensa e muito mais interessante do que a vida real proporciona. Aquele vídeo que eu passei para vocês do rapaz da SWAT, o que é mais interessante você ser um indivíduo, não desmerecendo ninguém, mas é fato, o que é mais interessante você ser um cara que trabalhava na SWAT, era um soldado importante ali do combate ao crime, ou você ficar no caixa de mercado? Então, para ele, para aquele caso, ele preferia a fuga da realidade nesse sentido, não como preferência, como se houvesse escolha, mas o próprio cérebro dele estava adaptado a ter esse tipo de pensamento, a ter esse tipo de ideação, tá? Entenderam? De certa forma, a doença causa, como qualquer outra coisa na vida, prazeres e desprazeres, mas dá muito mais interesse, assim, de conexão com a fantasia do que com a realidade vigente de fato. Tá? E o indivíduo olha para si, obviamente, não vai se ver como doente, ele vai demorar para se perceber. Ok? Embora todos à volta dele começam a perceber de forma assim, precoce muitas vezes. Os neurolépticos, tá? Então eles têm subdivisões dentro do que é antipsicótico, do que faz efeito antipsicótico. E eu espero que vocês estejam entendendo o que é o efeito antipsicótico, é quando você tem um alinhamento dos neurotransmissores, evitando que o cérebro produza os delírios e as alucinações, tá? Haloperidol, flupentazol, fluspirileno, sulpirida, levomepromazina, clorprotixeno, são ordens aí neurolépticas antipsicóticas que são usadas no tratamento da esquizofrenia, tá? Principalmente aí esses sintomas mais positivos de delírio e alucinação. Então, por isso eles são também conhecidos como antipsicóticos típicos e tem alguns atípicos que a gente usa como coadjuvante, tá bom? O haloperidol decanoato é um medicamento de depósito que é usado como injetável, normalmente, tá? Ele tem ação prolongada. O que é medicamento de depósito? Do mesmo jeito que tem mulheres que tomam anticoncepcional via oral, conseguem se organizar para tomar todos os dias o comprimido, tem mulheres que não conseguem atingir esse nível de organização muitas vezes, ou simplesmente optam por tomar o anticoncepcional de depósito, que faz ali um hormônio local que vai fazer ali a longa duração, tá? Ao longo de um mês ou 3, aí depende do que a mulher usa. Pode ser Depo-Provera ou outro tipo, enfim. Então, o aldol decanoato, comparando com isso, tá? Ele é um medicamento antipsicótico que é aplicado no indivíduo via intramuscular e que vai ficar fazendo um efeito prolongado durante um período de 15, 21 dias, tá? Dependendo da dose, aí o indivíduo precisa voltar dentro desse período de 15, 21 dias ou 30, e aí ele toma novamente o medicamento. Beleza? Então, o dol-decanoato é uma medicação injetável muito comumente usada. Existem outros injetáveis de depósito, lógico, quanto mais novo, mais tecnológico, melhor o efeito. No caso do aldol-decanoato, ele é antigo. E ele costuma ter um preço bem camarada, é baratinho uma ampola, tá?
Mas pega esse nome chamado Invega. Invega. I-N, Vega. V-E-G-A. Invega. Olha lá o preço desse medicamento qualquer hora, por curiosidade, para vocês verem. Já adianto para vocês, dá para comprar um PlayStation 4 Pro quando você compra esse medicamento aí, tá? E ele resolve bem os sintomas psicóticos. Professor, Oi. a gente tem um paciente lá no CAPS que ele toma esse Invega, né? Ele começou tomando porque a família juntou, assim, família inteira para comprar, e aí depois ele conseguiu através do Ministério Público, né? Mas é muito bom, assim, era um paciente muito grave, e depois que ele passou a tomar esse Invega, ele ficou bem, ele era muito agressivo, mudou bastante o quadro, é uma medicação muito boa, assim, Sem dúvida. moderna, quase não tem muito efeito colateral, bem diferente do Aldol. Sim, sem dúvida. É uma medicação nova, inclusive. Saiu ali na virada de 2012, 13, ali, se eu não me engano. Bem tecnológica, só que todo mundo sabe o valor, né? O negócio vai variar dependendo da miligramagem. Ele vai variar de 1.200 a 1.700, 1.800 reais. Uma dose, para usar no mês. Imagina isso. O indivíduo, em um ano, ele vai ter gasto mais de 20 mil para se tratar. Em 2 anos, 40, em 10 anos, o cara vai ter gasto muito dinheiro do tratamento, tá? Só para vocês terem essa noção de que medicamento de alta tecnologia é caro, mas ele faz efeito. O efeito é absurdo, a diferença é visível e os sintomas psicóticos eles mudam muito e não tem todos aqueles efeitos colaterais onde o indivíduo vai ter do endurecimento, colinergia, onde o indivíduo vai ter protusão abdominal ou galactorreia, isso é garantido que não tem. Muito bem, gente, muito bem. Indústria farmacêutica, tá? Existem várias críticas a isso, porque já que é algo que resolve, por que não é disponibilizado? Porque a gente sabe que é mercado, né? Tem essa lógica. Olanzapina é um medicamento que fica entre as tecnologias, tá? É um medicamento ali caro ainda. Não vou falar que é barato, é caro ainda. Mas tem demonstrado bons resultados desde 2004, 2006 ali que chegou no Brasil, mais ou menos isso. E tem efeitos colaterais bem diminuídos, tá? De cada 25 pacientes ali, um desenvolveu parkinsonismo, aquela tremedeira. Tá? Então tem demonstrado ali bons efeitos, tem feito com que os delírios diminuam muito significativamente. Alguns pacientes relatam, inclusive, melhora quase que absoluta. E não é um medicamento ruim, não. Mas para esquizofrenia refratária, indivíduo mais crônico, às vezes nem isso funciona. Precisa entrar com algo um pouco mais de contenção, tá? Esse algoritmo aqui é importante entender quando se fala de tratamento da esquizofrenia. O indivíduo surge ali com um problema, com a demanda de esquizofrenia, é dado antipsicótico tradicional ou atípico, tá? Então entra com antipsicótico. E aí você vai aqui para esse lado aqui, ó. Se respondeu, só vai fazer manutenção. Trata com esse antipsicótico, volta no psiquiatra só para fazer relatos, consulta e verificar se a dose está se mantendo. Só faz manutenção, certo? Se a proposta for parcial e aparecer catatonia, porque o medicamento colocou o indivíduo nesse formato, é algo raro de acontecer, mas às vezes acontece, vai fazer eletroconvulsoterapia. Entra com eletroconvulsoterapia em centro cirúrgico, faz ali a aplicação, o indivíduo ele sai da catatonia em algumas sessões, nem sempre na primeira. Se não responder, tá? Vai entrar com a clozapina. E aí tem essa série de medicamento aqui quando não responde. Clozapina, se não responde, se tolera, vai tentar combinar aqui algumas drogas, tá? Com antipsicótico mais lítio. Carbamazepina, que é um anticonvulsivante, ou de valproato também. Se não responde de forma alguma, vai para ECT. Agora vamos para a resposta aqui. Ó.
Se deu resposta parcial ECT, tá? Vai aumentar a dose mais 2 semanas. Se não responde ou tolera, vai trocar o antipsicótico, aí vai entrar aqui, ó. Lembrando, gente, sempre que respondeu, deu certo, entrou, a conduta deu certo, só vai dar manutenção. Tá? Então, essa aqui é o organograma do tratamento, o algoritmo para tratamento de esquizofrenia, que é seguido com o protocolo pelos psiquiatras. Em crise, o que é que se faz? Em crise, crise heteroagressiva ou autoagressivo, onde o indivíduo tenta contra a própria vida. Ah, mas esquizofrênico é depressivo? Não é que o problema é que ele é depressivo. Muitas vezes as vozes falam para ele cometer coisas que vai colocar ele em risco. Ou ele se sente muitas vezes no seu delírio com superpoderes ali, um santo, ou alguém que consegue ser um super-herói. E aí é que coloca-se a vida em risco, né? Nesse momento, o que é que precisa fazer? A contenção química, física e mecânica. Tá? Tem que entrar com contenção de espaço, ver como o indivíduo fica. Se ele começar a ficar heteroagressivo, tem que conter mecanicamente para colocar o indivíduo num formato ali isolado de risco para si e para os outros e entrar com a contenção química, com o medicamento de contenção, tá? Isso é protocolo. A gente não faz por maldade nem como punição de maneira alguma. Sempre vai fazer isso para o benefício do paciente, temporariamente, até que ele vá saindo ali do seu estado mais profundo de crise e vá se restabelecendo para se reorganizar para convívio social. Tá bom? Quando se fala de neurosinapse, é muito importante não esquecer as estruturas dos neurônios, tá? Nós temos os dendritos que fazem a comunicação elétrica e os axônios que fazem a comunicação tanto elétrica como química, onde há a passagem dos neurotransmissores dentro ali, tá? De um a outro. A bainha de mielina isola essa conduíte elétrica, tá? Esses azulzinhos aqui que vocês estão vendo, bainhas de mielina. Lá no terminal do axônio, a gente chama de terminal de transmissão, que é onde passa ali as transmissões eletroquímicas. E esse isolamento aqui é importante, sempre que alguma medicação provoca uma fenda ou algo que vá interromper esse isolamento, o indivíduo ele tem reflexos ali no seu físico, ele vai ter tremedeiras ou processos convulsivos, tá? Então, algumas medicações protegem que haja essa desconexão, esse resquício, muitas vezes, de abertura da interrupção elétrica. Tá bom? Como eu já expliquei para vocês aqui a respeito de inibir a sinapse, inibir a dopamina que fica presente, como vocês estão vendo aqui o grande neurônio, os filamentos aqui, ó, é o lugar onde passa, microfilamento é onde passa os neurotransmissores, tá? Parece fibra ótica. Então, de um dendrito a outro, você tem essa transmissão neurônio a neurônio, num processo de informação de milhares ali de neurônios conectados. E quando o indivíduo tem a esquizofrenia, você tem uma presença mais duradoura do neurotransmissor dopamina dentro da fenda sináptica, principalmente naqueles locais que eu falei, e as medicações mais modernas conseguem fazer recaptação e conseguem fazer alinhamento dos neurotransmissores de uma forma mais adequada. Isso aí é tratamento químico, tá? Precisa da psicoterapia? Sempre, tá? Então aqui a gente tem alguns informativos, depois eu passo a aula para vocês lerem, que acho que não convém ficar lendo. Tipos de esquizofrenia eu já entrei, eu acho que assim, o que eu tinha que passar, eu passei. Agora vamos colocar aqui, ó, mais perguntas. Quais os principais sinais e sintomas? Vocês já responderam, né? O delírio, alucinação, persecutoriedade, tá? Quais são os tipos de alucinação? Vocês já responderam, auditivo, visual, tátil, e por aí vai. Que mais? 3. Quais são os tipos principais de medicamentos? Outra coisa para vocês refletirem e me entregarem depois. Qual o papel da enfermagem? Tá? Eu fui falando, está contido na minha fala. Então a gente vai falar sobre isso. E eu quero que vocês me
me passem isso, me entreguem isso semana passada, aliás, semana que vem, ou durante a semana. Vocês podem relatar aí durante a semana. Vamos fazer um acordo, galera, ó. Falar sobre o papel da enfermagem, número 4. O que eu preciso que vocês façam durante essa semana? Grava um áudio de você falando qual o papel da enfermagem no tratamento das psicoses da esquizofrenia. Beleza? E você me manda. O áudio pode ter, sei lá, 2, 3 minutos. O importante é que você assimile a informação. Coloca no WhatsApp e a gente discute durante essa semana. Beleza? Muito bem. Que mais? 1, 2, 3. Já tem aquelas atividades que eu passei para vocês. Ah, tá. Deixa eu, peraí, 5. A última pergunta aqui. Não, acho que 4 mesmo, tá bom? Eu acho que a princípio é isso. Alguém tem alguma pergunta, galera? Eu vou já encerrando a gravação, para que vocês possam fazer perguntas. Parando a gravação, então.